de Ezequiel, a gente está trabalhando bem lentamente, bem devagar, porque são temas maravilhosos, são temas que muito nos faz crescer. Hoje, capítulo 36 de Ezequiel, versículos 26 e 27. Nós lemos o seguinte, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós já cantamos e aquilo que cantamos, ó Deus, expressa o que está no nosso coração, embora com imperfeição. Por isso, misericordiosamente, graciosamente, Tu mesmo recebeste nosso louvor. E agora, Senhor, nós dependemos do Senhor para a meditação na Tua palavra. Edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Charles Spurgeon, atribuído a ele essa ilustração, está registrado em alguns livros aí na história. Ele disse o seguinte: imagine que fosse colocado duas opções de comidas diante de um porco. Uma mesa bem arrumada com toalhas bordadas, pratos de porcelana e comidas finas. E ao mesmo tempo, do lado, colocasse um coxo cheio de lavagem, resto de comida, já azeda, mal cheirosa, acrescida com água, ou seja, uma lavagem de resto de comida. O porco está livre para a opção que mais lhe toca à natureza, o seu gosto, o seu desejo. Certamente, obedecendo então a sua natureza, o porco correria direto para o coxo, ignorando a fineza da mesa ao lado. Faria isso sem vergonha nenhuma dos presentes. Por quê? Porque ele é porco. E isso é a natureza, e essa é a natureza dele. Com certeza, só poderia haver uma mudança se fosse possível trocar a natureza do porco por uma natureza humana. Só assim ele faria uma outra escolha. Nós precisamos voltar para o nosso texto, partindo desse princípio de natureza corrompida, e só relembrando que nós já estudamos aqui que Deus é quem resgata, Deus é quem corrige, Deus é quem restaura, Deus é quem purifica, tudo é Deus. E nesses versículos que nós acabamos de ler, nós encontraremos uma doutrina maravilhosa, a doutrina da regeneração. Essa doutrina ela é mostrada aqui em Ezequiel de uma forma gigantesca para trazer no nosso coração grande alegria e transformar o nosso estado, apesar do cansaço físico, apesar das aflições do dia a dia. Olhar para esta doutrina é um renovo para o nosso coração. E o objetivo da nossa meditação hoje é que após o nosso estudo, você saia daqui com tanta alegria no Senhor, com tanto contentamento no Senhor, que você chega ao ponto de esquecer até mesmo de vários problemas da sua vida. O desejo do meu coração é justamente este. A Bíblia trata desse termo de colocar nova natureza, novo coração, com alguns termos diferentes que têm o mesmo sentido. O apóstolo Pedro fala da regeneração, regenerados por Deus. O apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo fala de ressurreição, uma vez que fossem ressuscitados com Cristo. E também ele fala de nova criação, quando ele fala aos Coríntios. Jesus chama de novo nascimento. E tudo isso dado pelo Espírito Santo.
E é isso que nós vamos tratar aqui nesta noite, com bastante tranquilidade e submissão ao Espírito Santo, para que possamos ser edificados, fortalecidos e alegrados no Senhor. O versículo 26, ele deixa para nós algumas instruções que são fundamentais para nos alegrar no Senhor. Antes de entrar neles, eu preciso relatar o que o salmista Davi disse no Salmo 51, no versículo 12. Ele, orando ao Senhor, diz: restitui-me a alegria da tua salvação. E é interessante porque o pecado cometido e mantido, ele retira, ele diminui a alegria da salvação. E à medida que eu diminuo a alegria da salvação, mais prazer eu tenho em pecar, e menos força contra o pecado eu tenho. Então, é uma força mútua que vai agindo um a favor do outro para tirar, então, da presença de Deus aquele que tem a alegria no Senhor. E esse texto, ele nos enche de encantamento. E eu quero destacar aqui, então, algumas lições. Primeiro, no versículo 26, o homem só pode ser salvo quando Deus efetuar nele a transformação de sua natureza. Vou repetir. O homem só pode ser salvo quando Deus efetuar nele a transformação de sua natureza. Quando nós olhamos para o versículo 26, nós lemos o seguinte: Deus falando na boca do profeta: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito, e aqui então é o espírito natureza, né? O espírito do homem novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É necessário que observemos essa colocação de coração de pedra. Qual é a ação da pedra? É agir segundo a sua natureza. Então, como natureza pedra, ela é inanimada, ela não responde a nenhum estímulo. Ela pode ser tocada, que ela não vai responder, ela não vai gemer. Lembro-me de um amigo nosso, irmão em Cristo, que nos conduzia até uma congregação lá em Manhumirim, Minas Gerais, e a estrada não estava boa, e a gente falava com ele assim: seu Juca, mas o carro já está pesado. Ele falou assim: não, ele ainda não reclamou, a hora que ele reclamar, eu paro de colocar gente, porque o carro não vai reclamar, ele pode quebrar, mas não vai reclamar. Não é a natureza do carro dizer: está pesado demais, está doendo, estou cansado. Ele não fala, ele não reage desta forma. Então a pedra também faz isso. O coração do homem sem Jesus é colocado por Deus como um coração de pedra. E isto você pode observar na história, não só o que a Bíblia registra. Vamos lembrar um pouquinho de Faraó? Faraó contemplou todas as ações de Deus, os milagres de Deus, as ações de Deus, desmontando dia após dia, praga após praga, a idolatria egípcia. Ainda assim, o seu coração se manteve contra o Senhor, a ponto de a última praga, sendo então a execução, o juízo sobre todos os primogênitos então do Egito. Ainda assim, ele permite a saída, mas logo em seguida ele parte atrás. Isso chama-se rebeldia contra o Senhor, é odiar a Deus, é não querer o Senhor. Mas mesmo no povo de Israel, você tem personagens ali do povo que foram punidos terrivelmente porque se rebelaram contra Deus, preferindo a prisão no Egito, preferindo a escravidão no Egito, trabalho forçado, preferindo estar sob o jugo de Faraó, que maltratava, do que estar na presença de Deus que o libertou. E eles disseram: não queremos esse Deus, por isso eles foram eliminados. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos pessoas que aclamaram Jesus, quando Jesus entrava em Jerusalém: hosana ao que vem em nome do Senhor. E os mesmos, juntados por outros, gritavam logo após:
crucifica-o, crucifica-o. Jesus está conversando com um jovem, e aquele jovem diz o seguinte: eu sou religioso, o que me falta ainda? Aí Jesus fala: sabe os mandamentos. Ele: isso eu tenho observado desde a minha infância, mas lhe falta alguma coisa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E aquele jovem preferiu a sua riqueza do que Deus. Há no coração do homem, sem Jesus, sem a ação soberana de Deus, há uma revolta, e este coração nunca por si só se renderá ao Senhor. Por isso é necessário que haja um novo coração dado. O coração de pedra é tirado. O coração que não tem respostas para Deus é tirado e é colocado um novo coração. O que isso significa? Isso significa uma nova disposição, uma nova natureza plantada. Sabe, Paulo definiu isso de maneira muito espetacular quando ele disse: se estamos em Cristo, somos nova criação. Não só somos nova criação, como o próprio Jesus disse, é necessário nascer de novo. Se não houver novo nascimento, não pode haver salvação, porque o coração do homem é pedra, porque o coração do homem é rebelde, porque o coração do homem é corrupto, porque o coração do homem é inimigo de Deus. Então, por isso foi necessário que Deus colocasse um novo coração. Junto com esse novo coração, o Senhor também colocou uma nova natureza. Vamos lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira. Por natureza filhos da ira. Mas agora, quando você vai para Gálatas capítulo 4, o versículo 6, vai dizer que o Espírito Santo trabalha em nós uma adoção, nos fazendo agora filhos de Deus. Romanos capítulo 8 também vai tratar dessa adoção em Cristo Jesus. E agora a natureza nossa, ela é mudada para uma natureza condicionada, uma natureza transformada, mudada. É por isso que ele fala: coloca um novo coração, coloca um novo espírito e troca o coração de pedra por um coração de carne. A incapacidade total do homem de responder a estímulos de vida, a vida com Deus, é o coração de pedra. Essa pedra só pode reagir às coisas que são relacionadas à sua natureza. Ela nunca poderá manifestar vontade e sentimentos. Deus e só Deus é o agente ativo, operador de nosso novo nascimento. Quando o Senhor Jesus está tratando com Nicodemos, ele diz que é preciso nascer de novo. Ele diz que nascer da água e do Espírito. Não é voltar ao ventre materno, não é ter uma habilidade de uma decisão. Como diz um pregador, não é você ficar repetindo uma oração: ora comigo, eu aceito, a Jesus, como meu Senhor. Não é isto. Porque quem opera é o Espírito Santo de Deus, é Deus que coloca um novo coração, é Deus que coloca esse novo Espírito, é Ele que muda a estrutura. É Ele que move o nosso coração. É só o Senhor. E é uma coisa interessante, porque ali em João, quando Jesus está conversando com Nicodemos, além de falar da água e do Espírito, ele vai dizer que o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, nem o vê, apenas sabe do seu resultado. Assim é o que é o nascido do Espírito. Ou seja, quem opera a salvação é o Espírito Santo de Deus, da maneira que você nunca vê, a maneira que você não percebe, apenas você sabe o resultado, quando a natureza daquela pessoa, que antes rebelde, agora se curva diante de Deus. É isto que acontece com aquele que é nascido de novo. Deus opera o novo nascimento. Deus dá um novo coração e efetua uma nova motivação, um novo espírito. O coração de pedra é transformado em coração de carne. O dia que você disse sim para Jesus, você realmente disse.
O dia que você disse, eu aceito Jesus, realmente você disse e aceitou Jesus. Mas você só disse isso após ter sido regenerado, habilitado pelo Espírito do Senhor. Você só respondeu uma nova natureza que Deus colocou na sua vida, transformando o seu coração, o seu espírito, tirando o seu coração de pedra e lhe dando um coração de carne. A segunda lição que temos aqui está no versículo 27. E eu anuncio da seguinte forma: o homem só terá prazer nos mandamentos do Senhor quando o Senhor, dirigir as suas vontades. Olha só o que diz o versículo 27. Assim como o 26, ele dar-vos-ei novo coração, novo espírito. Agora, porei dentro de vós o meu espírito. Agora já não é mais uma natureza que ele simplesmente transforma, mas é algo completo. Não é algo que ele condiciona e deixa lá. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante para o entendimento da ação maravilhosa de Deus sobre nós. Imagine um grupo de pessoas que são presas por determinada razão e são levadas para uma ilha afastada, para uma prisão, e lá estão sofrendo terrivelmente, e de repente alguém aparece para libertá-los. E aquele grupo que vai para a libertação, vai de helicóptero ou de barco, e chegando lá, ele mata o inimigo, ele destranca as cadeias, entra no seu barco ou no seu helicóptero e vai embora. Deixa aqueles prisioneiros naquela ilha. O que vai resolver? Nada. Como eles vão voltar? Como eles vão retornar? Não tem jeito. Eles não têm um barco, eles não têm um avião, eles não têm força, eles não têm nada para fazer, a não ser dizer, estamos livres, porém presos nesta ilha. Deus efetua em nós, na regeneração, algo tão espetacular, que não só Ele move, muda, nos liberta dessa natureza que era escrava do pecado, natureza que era filha da ira, agora então natureza que é do Espírito Santo, mas agora Ele coloca em nós o seu Espírito, Ele dá um novo coração, um novo Espírito, muda o coração, a natureza, mas Ele coloca em nós o Espírito Santo. Irmãos, nós temos por muitos momentos ouvido muitas pessoas orarem o seguinte: ó Espírito Santo, visita. Não, o Espírito Santo na vida do crente não é uma visita, ele é o Senhor, ele é o habitante, ele mora na casa, ele mora no coração. Porei dentro de vós o meu Espírito. Ele agora é Senhor da nossa vida, Ele agora domina a casa que é dele. Deixa eu dizer uma coisa, você aceitaria que alguém chegasse dentro da sua casa e mudasse seus móveis de lugar? De repente chegasse alguém na sua casa, fosse na sala e falasse: não, esse sofá está no lugar errado, a TV está no lugar errado, o fogão está no lugar errado, a cama no lugar errado, vamos mudar isso tudo. Você não aceitaria. Porque você é a dona de sua casa, você é o dono de sua casa, ninguém tem o direito de chegar e de mudar. Quem determina a posição dos móveis da sua casa é você. Então, meu irmão e minha irmã, se você é templo do Espírito Santo, se você é casa do Espírito Santo, se você foi regenerado, quem manda em você e quem manda em mim é o Espírito Santo, Senhor. Não é você. Eu acho que, não adianta eu achar, se a Bíblia disse, está dito e acabou. Porei dentro de vós o meu Espírito, Ele é o Senhor da nossa vida, porque Ele habita a nossa casa. Mais que isso, olha só o que Ele vai dizer aqui: farei que andeis nos meus estatutos. Farei. Ou seja, se o Senhor habita o nosso coração, agora Ele move a nossa vontade. Daí então a preocupação. Se nós não temos prazer nas coisas celestiais, então nós estamos enganando a nós mesmos.
porque a nossa vontade precisa ser moldada à vontade do Espírito, e já que Ele habita e moveu o nosso coração, e habita o nosso corpo, agora nós precisamos agir segundo a vontade dEle. Irmãos, essa habitação do Espírito é algo tão maravilhoso, que nós deveríamos colocar isso acima de toda e qualquer possibilidade dos prazeres deste mundo. Ainda que você pudesse receber todos os prazeres deste mundo, todos, sem ficar doente, sua saúde espetacular, dinheiro não faltasse para você, amizade não faltasse para você, sucesso não faltasse para você, deu vontade de comer alguma coisa, alguém traz, deu vontade de ir a algum lugar, alguém leva, e tudo aquilo que você deseja está sendo realizado. Ainda assim, todos os prazeres deste mundo são mínimos diante da comunhão que nós temos com o Espírito Santo. É Deus habitando em nós, é Deus morando em nós, é Deus assumindo a nossa vida, é Deus tomando conta do nosso coração. Ele então move, Ele então nos coloca para andar no caminho do Senhor. Eu preciso rapidamente apenas uma leitura, não vou expor o texto, porque senão seria um outro estudo. Romanos capítulo 8, vamos lá, capítulo 8, versículos 1 a 9, depois o 14, 8, 1 a 9, depois 14. Paulo começa o capítulo 8 dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, e aqui é interessante, não é que a lei estava enferma pela carne no sentido de que a lei era o problema é que a lei ela é boa, mas a nossa carne não tem como lidar com a lei. Esta é a questão. Com efeito, deixa eu voltar aqui. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andamos segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Preste atenção nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Muitas pessoas estão vivendo no pecado, estão dizendo que estão bem com Deus, mas a palavra de Deus diz isto: todo aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Versículo 8. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Preste atenção nisso. 14, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, nós vivemos hoje uma era, talvez a era mais complicada da história, o chamado politicamente correto. Hoje nós vivemos um momento em que qualquer brincadeira feita é suficiente para desmoronar todas as coisas, como se tivesse feito uma coisa horrível do mundo. E isso acaba afetando a igreja também no sentido de não condenar o pecado que a pessoa está vivendo. E quando você coloca e diz que você não está bem com Deus, aquela pessoa se volta contra você. Por quê? Porque não pode mais falar isso.
Quantas vezes, como pastor, eu já ouvi de pessoas que estavam vivendo em pleno adultério, dizendo o seguinte: eu não estou bem com a igreja, mas com Deus eu estou muito bem. Eu já ouvi alguém dizer o seguinte: eu estou morando com outra mulher, mas eu nunca estive tão perto de Deus como estou agora. Bom, ou a Bíblia está equivocada, ou ele está equivocado. E eu fico então com ele está equivocado, com certeza. Aqui está muito claro: aquele que anda na carne não agrada a Deus, aquele que anda na carne não é filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Deus nos revela a sua vontade e nos condiciona a amar a sua vontade. Há um contraste aqui que eu preciso tratar aqui. Enquanto aquele que está na carne ama obedecer a Satanás, ele ama o pecado, ele ama as trevas. Não é uma questão de uma escravidão forçada, é uma escravidão adequada. Com o pecado foi tocado na essência do homem, da natureza do homem. E essa natureza passou a ser escrava do pecado e de Satanás, mas não só escrava do pecado e de Satanás, mas ela passou a amar as coisas de Satanás. Então, quando Satanás falava assim: vai lá e peca, ele vai com alegria. Mas, ao mesmo tempo, quando a nossa natureza é transformada pelo Espírito Santo, quando Deus coloca em nós o Espírito dEle, e colocando em nós o Espírito dEle, agora Ele nos move para os seus estatutos, você tem logo em seguida a guardar os estatutos e observar os estatutos. Isso implica numa caminhada com um rumo certo, implica também algo que está no coração de perseverança e observação. Ou seja, é algo que você ama fazer, busca fazer, está sempre avaliando, sempre analisando para fazer a vontade do Senhor, porque ela é maravilhosa. E como o Espírito Santo trabalha o coração da gente? Eu tenho, nos últimos dias, sido, de certa forma, acordado por volta de 4:30 da manhã, e o corpo já não quer mais ficar na cama. E aí então eu levanto e vou fazer a minha devocional, vou fazer a minha parte de leitura da palavra e meditação. E tem sido um momento tão maravilhoso com Deus, que quando nós cantamos aqui exaltando Ele exaltado, a minha mente puxou lá na minha sala, às 4:30 da manhã. Foi automático. Porque quando Deus trabalha o nosso coração, Ele trabalha a nossa natureza e Ele nos faz sentir prazer no Senhor, alegria no Senhor, sede de Deus. Sede de Deus. E aí então você tem esse condicionamento no versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis os meus estatutos, farei que guardeis os meus juízos, farei que os observeis. Então Deus move a nossa vontade, Deus move o nosso coração, Deus move a nossa natureza. Só Ele pode fazer isto. Ele nos dá um novo coração, consequentemente nós temos uma nova vida. Andar, direção, caminho traçado, guardar, coração, acúmulo no interior, observar, meditar, olhar, rever. É maravilhoso quando você pega de manhã ou à noite, mas aí depois você vai meditar naquilo que você leu na palavra. Você vai se lembrar daquilo que foi lido. Às vezes você leu 5 capítulos, mas você vai lembrar de um versículo só, e aquele versículo vai ficar na sua mente, trabalhando. E aí você começa a observar: eu tenho que olhar para dentro de mim, olhar para a palavra, porque tem muitas coisas, princípios de Deus para a minha vida, eu não posso quebrá-los. Por que eu não posso quebrá-los? Porque Deus que deu, e os princípios de Deus são maravilhosos. Eu preciso cuidar disso, preciso zelar por isso. Eu quero fazer agora algumas aplicações à nossa vida. Israel aqui era só um tipo, era só uma amostra
de tudo aquilo que Deus estava fazendo com a sua igreja e fará então na consumação. Tudo isso é apenas uma amostra daquilo que Deus já efetuou no nosso coração, ainda efetuará em muitos corações e consumará no final. Vamos então para a nossa aplicação. Primeiro, o fato da ação soberana de Deus na nossa salvação, dando-nos uma nova vida, uma nova natureza, deve ser suficiente para nos tornar seus adoradores sinceros e íntegros. Não precisa nem de roupa nova, sapato novo, ou um carro, uma casa, bens, dinheiro, não precisa nem de saúde. Só a salvação, a nova natureza, a intimidade com Deus deve ser suficiente para nos fazer verdadeiros adoradores, pessoas que amam a Jesus. Segundo, ser habilitado pelo Espírito Santo é, ao mesmo tempo, um imenso privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Privilégio porque, tendo uma nova natureza inanimada como uma pedra para as coisas de Deus, nós fomos tornados propriedades de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que você tinha? Nada. O que você produzia? Nada. A pedra não produz nada. Mas Deus resolveu mudar a sua história. Deus resolveu mudar a sua vida. Mas isso nos enche de responsabilidade, porque se realmente somos casas de Deus, Ele deve mandar na estética, vestimenta, hábitos e desejos do nosso corpo. Infelizmente, nós vivemos uma cultura demonicamente, essa palavra acho que é nova, entrando agora no vocabulário, demonicamente sensual. Em que as partes mais íntimas possíveis são mostradas às claras sem problema algum. E isso envolve também membros de igrejas que se vestem de maneira que condiciona o corpo, seja homem, seja mulher, a lembrar-se da sexualidade. Eu gosto muito da fala da esposa de Paul Washer, não me lembro agora o nome dela, me fugiu o nome dela agora, e ela disse que se a sua roupa mostra o seu corpo ao invés da sua face, você está pecando. Se Ele é o dono do nosso corpo, o nosso corpo tem que ser condicionado àquilo que Ele determina. Mas não é só a estética, não é só a veste, são os desejos do coração também. Eles também precisam ser adequados. 3. A doutrina da regeneração, pregada aqui hoje, com as afirmações de Deus em mudar a nossa natureza, colocando em nós o Espírito Santo, condicionando-nos ao caminho certo e à obediência aos seus mandamentos, é, sem dúvida, o parâmetro para uma avaliação dos nossos atos, se os mesmos condizem com Cristo ou com o diabo. Irmãos, isso aqui é muito sério, eu preciso dar uma paradinha aqui, isso aqui é muito sério. Tem muitos que se dizem crentes, e muitas vezes nós fazemos coisas do tipo, nós pregamos uma coisa e nós agimos de outra. As nossas ações diárias, muitas vezes, não condizem com Cristo. E aí, eu quero dizer a você algo assim, que eu acho espetacular. O veículo, ele é dirigido pelo condutor. O condutor determina a velocidade, determina a direção e determina também os componentes do carro. Ele dá carona para quem ele quiser.
o veículo só vai obedecer ao que o seu condutor determinou. É por isso que acontecem alguns acidentes, quando a pessoa erra o pedal, ao invés de frear, ele acelera. O veículo não está querendo saber se tem na frente um muro, se tem outro carro, se tem outra pessoa, o que tem na frente, mas ele vai avançar de acordo com o seu condutor. O nosso corpo, as nossas ações precisam ser também dirigidas pelo Espírito Santo. Nós temos que ir na direção que o Espírito Santo quer. Nós temos que ir na direção que o Espírito Santo quer. Quem vai envolver na nossa vida tem que ser aqueles aprovados pelo Espírito Santo. Só lembrando o que o Espírito Santo disse na boca dos escritores aqui da palavra de Deus. Ele disse assim, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Meça aqueles que lhe cercam, aqueles que são sempre com você. Aqueles que estão sempre com você são pessoas do mundo ou são pessoas de Deus? Se o seu grau de amizade, se aqueles que lhe cercam no seu dia a dia, não estou falando do trabalho, não estou falando que você não possa ter amizade com pessoas não crentes, não é isso não. Eu estou falando daquele amigo mais íntimo, você tem prazer em sair com ele, você é sempre com ele, e o seu grau de amizade é todo aquele que não é do Senhor, tem algo errado. Significa que esse condutor que está aí não é o condutor seguro, está dando carona para o inimigo. E o Espírito Santo não daria de forma alguma carona para o inimigo. Uma vez regenerados, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Irmãos, essa doutrina, ela é maravilhosa, mas ela é muito séria. Ela nos chama a uma reflexão. Nós falamos que nós fomos nascidos de novo, mas será que nós estamos produzindo frutos que comprovam esse novo nascimento? Aquilo que nós temos realizado, e vou falar uma coisa, principalmente quando nós estamos sozinhos. E eu não estou dizendo de coisas grandes, não estou falando de assalto a banco, não. Eu estou falando de detalhes. Quando você adultera uma informação em benefício próprio, eu fiz algo, este algo não vai ficar bem para mim, e então eu nego o que eu fiz, falo de outra forma. Isso é mentira. E os mentirosos são filhos de quem? Do diabo. Jesus que disse em João. Ele é o pai da mentira. É muito sério, porque é bonita a doutrina da regeneração, mas ela é séria para a nossa vida, porque se nós não estivermos produzindo frutos do Espírito, temos que rever o conceito de regeneração. Pessoal da área da saúde aí, imagine uma pessoa que tem lá um ataque cardíaco, questão que precisa ser ressuscitado. E aí então o profissional vai lá, pega lá os instrumentos, né, coloca no peito dele, pode ligar. Tuf! Aí olha, não, ele não está respirando não, mas está vivo. Não está vivo. Ele tem que voltar a respirar. Ele tem que voltar ao movimento. Tem muito crente que não voltou ainda, depois desse ato. Continua sem respirar e ainda dizendo que está vivo. Não está vivo. Não está vivo. Afirmar que é de Cristo e viver segundo a carne é enganar a si mesmo e evidenciar a própria condenação. Vou repetir essa para encerrar. Afirmar que é de Cristo e viver segundo a carne é enganar a si mesmo e evidenciar a sua própria condenação. Volto a dizer, viver segundo a carne não significa coisas gravíssimas,
mas pequenos detalhes na vida da gente. Linda a mensagem. Como Deus fez isso lá em Ezequiel, há tantos anos, para encher o nosso coração hoje de alegria, de contentamento, de gozo, saber que pela graça de Deus, pela sua misericórdia, Ele transformou o nosso coração, nos deu um novo coração, uma nova natureza. Ele pegou o coração de pedra e transformou num coração de carne, mas Ele colocou um Senhor em nós, morando no nosso corpo, que domina o nosso corpo, domina a nossa vontade, domina a nossa obediência ao Senhor, aos seus mandamentos. Sabe esse desejo que você tem de louvar o Senhor? É o Espírito Santo que coloca. É Deus que colocou em você. Por isso glorifique ao Senhor. Por isso exalte ao Senhor. Por isso magnifique o Senhor com a sua vida. Adore ao Senhor com tudo que você é. Mas pense, se você não está produzindo o fruto do Espírito, tem algo errado. Tem algo errado. Coloquemos-nos em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, como é doce ouvir a Tua palavra, como é doce experimentar essa doutrina magnífica da regeneração. Mortos ressuscitados, gerados novamente, nascidos de novo. Não nascidos pela nossa obediência, não nascidos pelos nossos méritos, mas nascidos pelo próprio Deus, condicionados pelo próprio Deus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Pedimos, ó Deus, assim como foi lido e pedido mais cedo, som do nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por veredas da justiça. Ah, Pai, reanima-nos. Tantas pessoas estão distantes hoje, Senhor. Tantas pessoas se afastaram. Tantas pessoas não têm mais prazer na congregação, na leitura da palavra, na oração. Quantas pessoas não têm mais alegria e contentamento no Senhor? Quantas pessoas escolheram outro caminho e parece que estão gostando do outro caminho? Nós pedimos ao Senhor que, assim como estás agindo aqui agora no nosso coração, haja no coração deles também. Ó Pai, são pessoas que nós amamos e queremos vê-las, ó Pai, na Tua presença. Queremos também que o Senhor, ó Pai, corrija o nosso proceder. Corrija-nos, ó Pai, diariamente. Não nos deixe, ó Deus, de forma alguma agir segundo o nosso próprio querer. Quando, ó Deus, fizemos alguma coisa, repreenda-nos. Queremos, ó Pai, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça sublime e doce de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito, sejam conosco aqui nesta noite, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.